Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje recebemos um convidado especial, o fundador da Editora Manual, professor Afonso. Afonso é bacharel em administração pela Universidade Federal do Espírito Santo, ele é licenciado em matemática, mestre em educação e atualmente doutorando também na área de educação. A gente vai conhecer um pouquinho dessa editora que está se destacando no cenário brasileiro, a trajetória que levou ele à construção dessa editora, desafios, ele também vai deixar algumas dicas valiosas para quem deseja publicar. Então, antes de mais nada, boa tarde, Afonso, seja bem-vindo. Boa tarde, Alisson. Muito obrigado. Show, Afonso. Seguinte, vamos começar do começo. Conta um pouquinho pra gente como começou essa trajetória acadêmica, como isso culminou na criação de uma editora. Isso. Eu fiz meu ensino médio numa escola estadual aqui do Espírito Santo, né? É, E o meu pai, ele sempre teve comércio, né? Sempre teve. Então, eu sempre estive nesse cenário de empresa, de comércio e tudo Uhum. mais. Então, eu sempre juntei uma coisa na outra, né? Estudo, sempre estudei. Minha mãe cobrava bastante. E tive sempre essa vontade de ter empresas, né? Então, ali no terceiro ano do ensino médio, eu fiz o Enem. Quando eu entrei ali no meu bacharelado em administração na UFES, eu desenvolvi as minhas habilidades com a matemática, né? Sim, Que no ensino médio eu nunca tive dificuldade com a matemática, porém eu não me despontava. entendi. Logo após ali a administração, então, eu fiz a minha licenciatura em matemática, e a licenciatura me levou até a área da educação. Uma vez na educação, comecei ali a ser professor, a observar como funcionava o ambiente de escola e me senti interessado em fazer pesquisas a respeito, né? Será que tal coisa acontece só na minha escola? Será que é padrão no geral? Então comecei a ler artigos e ingressei no mestrado em educação. Naquele momento do mestrado eu fiquei em dúvida, sinceramente, entre o mestrado em administração, né? Que como eu conversei com você, é algo que desde criança eu tenho esse laço com a administração e a educação, que foi um interesse mais recente. Mas ingressei ali no mestrado em educação e a partir daí, né, comecei a produzir artigos e tudo mais. Legal, então eu posso deduzir que a prática, né, te motivou também a criar a editora, né? Você, uma vez estando na prática educativa, você quis dar um acesso, quis organizar esses conhecimentos em um lugar para poder até facilitar o estudo disso, né? Exatamente. Como eu disse, começou com a leitura, principalmente. Eu lendo o que acontece na escola de Goiás, o que acontece na escola do Maranhão. Aí eu via o que acontecia na escola aqui do Espírito Santo. Aí eu comecei a me interessar por também produzir esse conhecimento, né? E poder também compartilhar com as pessoas. Muito legal, Afonso. Então, eu queria entender um pouquinho mais a respeito sobre os propósitos, né? Você já deu uma palhinha disso, dessas escolas ao redor do Sim. Brasil. Mas, assim, qual é a questão? Qual é a missão da editora Manual nessa sentido em relação aos propósitos? O que você considera ser o maior diferencial da editora em relação às demais? Por que você escolhe focar também, emendando na pergunta, desculpa, focar nesses livros digitais e acadêmicos? Primeiramente, vamos lá. Falando da missão da editora, ajudar o autor, ajudar o pesquisador iniciante. Essa é a missão, primeiro de tudo, porque, embora eu tenha conversado que eu ingressei como professor e comecei a fazer o mestrado, as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, né? Eu não tive uma dedicação exclusiva para o meu mestrado. Eu trabalhava e fazia o meu mestrado. Durante as disciplinas ali do meu mestrado, a cada disciplina eu tinha que fazer um artigo científico. Como eu falei, eu tinha interesse em escrever esses artigos. Porém, como eu dividi o meu tempo é, de trabalho com os estudos, eu não sabia como é que se fazia, como é que se publica um artigo. Apesar de escrever, eu não sabia como esse processo funcionava, Uhum. né? Então, como eu tive esse problema durante o meu mestrado, a minha editora tem essa missão de ajudar esse pesquisador iniciante no seu processo, principalmente com as primeiras publicações.
Muito legal, Afonso, muito interessante. Eu senti muita verdade na sua resposta imediata, ajudar o autor, né? E é muito legal essa missão que você está trazendo. E aí, assim, qual que é o seu diferencial, qual que é o diferencial da editora, desculpa, em relação a essas outras que já existem? Isso, eu vou mais uma vez bater a tecla, que é ajudar o pesquisador iniciante. Por quê? Porque na nossa editora nós acolhemos o autor. Então, eu tenho muitos autores que estudam em universidades norte-americanas, né? Ou em algumas universidades em alguns países aqui da América do Sul, onde eles têm que fazer esses artigos para as universidades deles no formato APA, né? Sendo que aqui nós seguimos, como você bem sabe, as normas ABNT. Sim. E essas pessoas têm esse mesmo perfil que eu tenho. São pessoas que trabalham e fazem seu mestrado. O que que nós fazemos? Nós pegamos esse artigo em formato APA e transformamos, nós fazemos isso, nós transformamos nesse padrão ABNT, ou seja, você, como pesquisador que trabalha o dia todo e ainda faz o seu curso, você pode contar com a nossa editora para você mandar o seu material, né, o seu artigo. Nós vamos fazer a avaliação qualitativa, né, se o seu artigo tem uma boa introdução, se tem um bom desenvolvimento, boas considerações finais, e o conteúdo sendo relevante, sendo de impacto para ser publicado, nós fazemos toda essa parte de formatação para você, para que você, como pesquisador que trabalha e faz o seu mestrado e não tem tempo para adequar para um novo formato, você ter essa possibilidade de publicar, né? Porque durante o meu mestrado eu tinha essa dificuldade. Tá, eu entendi. Eu posso procurar uma revista acadêmica ou eu posso procurar uma editora. Beleza, eu entendi essa parte. Só que eu ainda tinha dificuldade para fazer minhas publicações, porque eu tinha as publicações no formato que a universidade me pediu para fazer e, querendo ou não, sendo uma grande mudança ou uma pequena mudança, sempre tinha uma pequena alteração para fazer para ficar no padrão da editora. Então, para você ver, eu em 2021, eu ingressei no meu mestrado, e eu comecei a fazer as publicações em 2023, ou seja, quando eu já estava quase finalizando o meu curso. Muito interessante, Afonso. Agora deu bastante claro para o nosso ouvinte entender, né, a complexidade, né, como que realmente impacta e ajuda o consumidor final, nesse caso que é o escritor, e esses detalhes que você falou, né, que é uma carga a mais, né, você ter que adaptar o seu livro. Se você fazer isso para 10 editoras, você vai ter que fazer 10 adaptações Sim. diferentes. Então a editora manual realmente está quebrando mais que um galho, né, está quebrando uma árvore aí, ajudando esses escritores. Então, pelo que você está me falando, eu já entendi que você dá uma preferência então para livros digitais, né, e para livros acadêmicos. Além disso, eu queria entender um pouquinho como é que funciona esse processo de seleção. Você falou como funciona em alguns aspectos, mas a Isso. seleção é espontânea, com autores convidados? A submissão ela é espontânea por parte do autor. Então, você tem um artigo que você quer transformar em capítulo de livro, que é o que nós fazemos. Você vai acessar o site da Editora Manual, editoramanual.com.br. Você pode fazer a submissão pelo site ou você pode fazer por e-mail. Ou seja, é um processo bastante simples de você pegar o arquivo que você enviou para sua universidade, mandar por e-mail. Nós vamos fazer a análise. Importante citar que não é qualquer publicação que é inserida nos nossos livros, né? Ela passa por uma avaliação duplo cega, que eu posso falar mais numa próxima oportunidade. E, se aprovado, nós fazemos todo o processo de formatação, que leva bastante tempo para o autor. Entendi bem desse processo. Mas eu queria entender um pouco mais esse critério, então, que Sim. você falou no final. Qual que é esse critério que vocês para selecionar um livro? Primeiro de tudo, a nossa editora precisa suportar o seu conteúdo. O que eu quero dizer com isso? Nós temos um conselho editorial. O que é isso? São mestres e doutores que estão aptos a fazer a leitura do seu artigo e aprovar ou não aprovar. Então, se de repente o seu tema, eu não tenho ninguém ali para fazer essa avaliação, eu infelizmente não posso aceitar. Embora isso pareça óbvio, tem algumas editoras que eu já vi, e eu posso falar que eu vi realmente, um artigo de marketing num livro de educação.
Então, assim, se eu não tenho alguém ali para pegar o seu tema e verificar se você realmente escreveu algo relevante sobre aquele assunto, eu vou falar, olha, infelizmente, eu não posso nem fazer a avaliação do seu artigo. Aconteceu, inclusive, com uma professora que era uma colega minha, né? Ela, engenheira, tinha um artigo sobre terraplanagem, né? Ela falou, eu quero publicar meu artigo de terraplanagem, como é que faz pra publicar com você? Eu, infelizmente, mesmo sendo uma colega de trabalho, tive que negar. Eu falei, olha, eu não tenho nenhum engenheiro aqui para fazer a verificação desse conteúdo para você. Então, se você está falando para mim de processo, o processo é esse: eu recebo o seu artigo por e-mail, vamos dizer, eu vou avaliar antes de tudo qual é o conteúdo. Sendo um conteúdo que seja passivo de publicação pela nossa editora, eu vou encaminhar para 2 pessoas do conselho editorial e eles vão fazer verificação do seu artigo. Muito legal, Afonso. Estou aprendendo muito. Eu estou criando aqui uma base do que a gente está conversando, né? Uma editora que ajuda o escritor, é a principal missão, Sim. que tem critérios rigorosos, tem uma curadoria, né? Tem um Sim. acesso fácil também de você iniciar o processo de submissão, mas passa por uma curadoria. Então, assim, é uma editora que tem um rigor científico, né? Pelo que eu estou percebendo, um rigor acadêmico. Eu queria entender um pouquinho mais, assim, como que esse comitê científico e editorial da editora funciona e qual que é a importância dessa avaliação por pares, a credibilidade das suas publicações. Sim. Seguindo, na verdade, até o raciocínio da última pergunta, como eu falei, nós recebemos esse artigo. O que que nós fazemos, né? Como nós recebemos esse artigo da forma que geralmente ele foi enviado para a universidade, que a pessoa está cursando, a pessoa obviamente vai pôr o nome dela no artigo, né? Para o professor identificar. Recebendo esse artigo, nós retiramos o nome do autor, retiramos para que a pessoa que vai avaliar não saiba quem é. Preserva a identidade, né? Exato. Não só a identidade, mas como a lisura do processo, né? Muito legal. Porque vamos supor, nós dois somos amigos. Mesmo sendo uma avaliação, você observa ali, esse é um artigo de administração do Afonso. Se é do Afonso, de repente você pode ter um viés de querer aprovar por você ser meu amigo. Então, essa retirada do nome ali na hora da avaliação serve justamente para o conselho do membro editorial não ter a possibilidade de saber quem é o autor do texto ou pesquisar na internet, nem nada do tipo. Ele não vai, ou seja, ele não vai avaliar quem é o autor. Ele vai avaliar a qualidade do texto. Aí, mais uma vez, eu falo para você, né? Um artigo científico, ele é dividido ali entre resumo, introdução, desenvolvimento, que pode se dividir entre discussão, resultados, além da revisão bibliográfica e as considerações finais. São esses elementos que são analisados. Um outro ponto importante, que o nosso corpo editorial tem somente mestres e doutores. Eu não tenho especialistas, né? Ou seja, aquela pessoa que fez uma pós-graduação lato sensu, que é chamada. Por que que isso acontece? Porque quem conclui um mestrado, quem conclui um doutorado, tem ali a capacidade de fazer essa avaliação desse artigo com bastante rigor, tanto por ter lido bastante durante seu curso e também por ter feito a escrita de um trabalho, de uma dissertação ou de uma tese aprovada. Então, nada de colocar estagiário para fazer curadoria de texto de outros autores, né? Não, de forma alguma, nada de estagiários, nada de somente uma pessoa avaliar, nada de somente receber no e-mail e mandar um selo de aprovação, né? Porque, inclusive... Sem ler o trabalho, né? Sem ler o trabalho. Porque... Não querendo julgar outras editoras, mas porque vai que elas tenham também 50, 100 pessoas lendo artigos ao mesmo tempo, mas como é que seria possível você me encaminhar um artigo e eu te dar um retorno em 1, 2 dias? Verdade. É muito difícil fazer a avaliação em 1, 2 dias, né? Então é por isso, inclusive,
que eu peço entre duas semanas, 14 dias para fazer a leitura, para que seja realmente feita uma avaliação do conteúdo. Sendo que, na verdade, 2 semanas, para quem conhece, né, do ramo acadêmico, sabe que ainda é um prazo curto, Sim, né? verdade. Mas é porque no nosso caso nós conseguimos fazer bem essa distribuição entre o nosso conselho editorial, e eles conseguem cumprir ainda esse prazo. Mas só para dizer que é normal uma leva de 30 dias, 60 dias, 90 dias em outros lugares, tá? Mas embora seja metade do tempo habitual de uma outra editora, de uma outra revista, é, realmente existe essa leitura dos conteúdos publicados na nossa editora, tá? Nada é aprovado sem a avaliação e, vamos dizer que o seu artigo ele não é aprovado. Faltou alguma coisa aqui no desenvolvimento. O resumo não ficou bom. Eu não te dou simplesmente uma negativa, né? Eu vou te mandar um parecer, olha, observamos que no seu artigo, a sua introdução, por exemplo, faltou você colocar o seu problema de pesquisa, não ficou claro. Então eu vou te informar esses pontos que você pode corrigir e mandar novamente, ou até mesmo mandar para uma outra editora, por que não, tá? Que esse processo de leitura do seu artigo e avaliação, ele não tem custo, né? Então, você pode fazer sem compromisso. Show. Professor Afonso, eu estou adorando essa nossa conversa, está sendo muito enriquecedora. Esse olhar da editora e não só publicar por publicar. Até agora eu estou lembrando assim, se eu não tenho um engenheiro no meu corpo técnico, não vou publicar. Eu achei isso assim fundamental. Se eu não ler aquilo criteriosamente, eu não vou publicar. E se eu rejeitar, eu não vou rejeitar também, né? Você vai rejeitar com um parecer. Sim. Isso aí realmente é muito diferente. E isso me desperta o interesse, Afonso, de saber assim, quais são os temas mais frequentes que a editora tem publicado ultimamente. Até por... Na verdade, eu vou retomar a criação da editora, né? Como eu falei, eu era um aluno de mestrado em educação. Eu tinha ali um grupo de WhatsApp com os outros colegas que estavam nesse mesmo contexto de trabalhar e fazer o mestrado, escrever a dissertação e não ter tempo para publicar. Eu sou, como eu falei, desde criança, acostumado com comércio, então toda vez que eu vejo um problema, eu tento encontrar uma solução. Aí eu chamei os meus colegas e falei, colegas, vamos tentar publicar aqui os nossos artigos? Então foi nesse momento em que eu procurei meus colegas que estavam interessados em publicar, desculpa, procurei uma editora que estava disposta a fazer essa publicação, e foi aí justamente que eu encontrei as dificuldades, né? Eu esperava que a editora desse o suporte, mas na verdade, quando eu fui ver, eu peguei todos os artigos dos meus colegas, tive que formatar pelas normas da editora, para aí sim mandar para eles fazerem essa avaliação. Aí eu pensei, ora, se eu já estou fazendo todo esse processo, se eu já estou editando o livro, né? Porque, na verdade, aqui na Editora Manual, nós publicamos o artigo científico como um capítulo de livro, né? Então, esse livro aqui, Transformando a Educação, por exemplo, ele tem 10 capítulos, e cada capítulo é de um autor diferente que traz a abordagem dele sobre as tecnologias educacionais. Qual que é o interessante de você publicar o seu artigo como um capítulo de livro, né? Que o seu artigo, ele não está sozinho, a pessoa não vai fazer a leitura do seu artigo sozinha. São as tecnologias educacionais na história. No nosso livro aqui, ele vai ser o capítulo número 1,
que vai falar das tecnologias digitais na história. Mas, de repente, no capítulo 2, vai ter as tecnologias digitais na matemática. Aí, além de ler o artigo que você já quer, você pode ler um artigo da mesma temática, né? Porém, numa outra perspectiva, né? Que seria das ciências exatas. Então, o surgimento da editora ela foi orgânica, né? Conforme o primeiro livro saiu, outros colegas foram também surgiu o interesse dos outros colegas em publicarem. E é por isso, então, agora voltando, feito todo esse círculo, né? Voltando agora para sua pergunta, é por isso que o foco principal da editora está na educação, né? Porque eu era um mestrando em educação, então as primeiras publicações, inclusive essa aqui, na verdade, ó, vou até aproximar aqui da câmera. Esse primeiro livro aqui, ele foi sobre esse conteúdo de tecnologias educacionais, né? Foi um mestrado focado em tecnologias educacionais e também em administração. Por que administração? Olha que curioso. O boca a boca é uma coisa incrível. Os colegas ali do mestrado em educação, eles falaram, tem uma editora que facilita a publicação de artigos acadêmicos. Aí veio uma leva de acadêmicos em administração, basicamente pelo boca a boca, né? Ah, legal. Então é por isso que a ênfase é principalmente em educação e administração, porque a origem da editora é com acadêmicos dessas duas áreas. Além dessas áreas, nós temos também a publicação História, né, do grande professor Alisson Teixeira, aqui conversando comigo, e também do professor Gabriel Burani, sobre... Eu vou até quebrar o protocolo e pegar o livro dele aqui também. Fica à vontade. Que é um livro sobre psicologia. Aí, de repente, você pode me perguntar, você não está se contradizendo, não? Porque você falou que não publicou de engenharia porque não tem engenheiro. Então, o professor Gabriel Burani, ele é psicólogo e fez um mestrado em educação porque ele começou como professor universitário, né? Então, ele primeiramente foi um autor da área de educação na nossa editora e se tornou parte do conselho editorial, um organizador de livros da nossa editora na área de psicologia. Então é por isso que nós temos publicações então em educação e administração e também na área de história e de psicologia. Inclusive, recomendo bastante a leitura desse livro de psicologia e também do volume 2, que embora ainda não tenha o livro impresso, já saiu no nosso site, lá editoramanual.com.br, o volume 2. Esse livro Psicologia em Extensão trata-se de experiências da extensão de psicologia feita por graduandos na área, né? Então são, em sua maioria, os capítulos relatos de experiência que os acadêmicos de psicologia tiveram. Então, assim, são relatos muito, muito interessantes. Eu vou chamar a atenção para a capa, mais uma vez, desse livro. Olha só, os livros da Editora Manual, eles me ganham pela capa, né? Claro que a gente não pode só ficar pela capa, mas eu acho lindo. Esse eu não conhecia, né? Pelo pouco que eu sei, que é um desenho do Rorschach, né? Sim. Teste que é feito. E acho muito lindo a capa. E, assim, você me trouxe o seguinte, tem livros específicos como esse, mas quando você disse de um livro ter capítulos diversos, eu entendi que abre um leque ali de conhecimento, né? Sim. Você começa o livro de uma coisa, mas você pode estar terminando em outra, e dependendo da escrita, você navega em conhecimentos, que eu achei isso muito interessante. E isso me remete ao seguinte, assim, a editora tem um público específico que ela quer atingir, ou ela já pensou em expandir esse conhecimento para outras áreas?
Então, a nossa ideia é pegar o conteúdo acadêmico que está ali dentro das faculdades, e das universidades e extrapolar isso para a leitura da população em geral, né? Como foi o próprio caso, o meu próprio caso, que nunca estudei psicologia, pude entender como funciona uma extensão de psicologia através desse livro. Pude entender o que é o panafricanismo através do livro do professor Alisson e por aí vai. Então, muitas vezes, infelizmente, professor Alisson, é, o conteúdo acadêmico ele fica naquele PDF que é entregue para o orientador, né? Ou no máximo para a banca. Eu acho isso muito triste, né? Você desenvolver um trabalho que não é qualquer trabalho. É, Se for um artigo, você pode talvez escrever em alguns meses, mas se tratando de TCC, dissertação, de uma tese, é algo que a pessoa dedicou mais de 1 ano, 2 anos Verdade. naquela escrita que quem vai ler? Você você não tem um público ali para fazer essa leitura, além dos interessados ali, o do orientador e da banca. Então é uma grande motivação nossa, né? Como você falou, você já tem o conteúdo, aí você coloca a capa, torna aquele conteúdo interessante para uma pessoa que talvez nunca leria um relato de experiência de psicologia, por exemplo, ou nunca leria um livro de administração, por exemplo, né? Colocando um acréscimo aí no seu questionamento, eu quero falar da diferença da publicação de um artigo científico numa revista científica para uma editora acadêmica, né? Na revista científica, você publica e cada revista tem o ISSN, né? Que é o registro ali da revista. Qual que é o interessante de publicar na revista? Que se você publica numa revista relevante, automaticamente a sua pesquisa ali ganha uma certa relevância, né? Pelo impacto que aquela revista tem. Porque o que é avaliado é a revista como um todo. Costuma a publicação em revista ser um pouco mais demorado também, como conversei com você, levar 30 dias, 60 dias, 90 dias. Já vi casos que levou 2 anos para publicar numa revista científica. Pesquisadores já experientes sabem que isso não é incomum. Para a diferença de você publicar numa editora acadêmica. Na editora acadêmica, ela vai se transformar, perdão, no capítulo de livro. Ela vai receber o que é chamado de ISBN, que é o Registro de Livros aqui do Brasil. E qual que é o interessante? Que muitos me perguntam assim, mas qual que é o Qualis da editora? Perguntando assim, né, qual é o grau que a editora tem? O interessante é que quando você se trata de capítulos de livros, a avaliação ela é feita individualmente por cada livro. Ou seja, você não fica preso ao impacto que a revista, no caso a editora, tem. Se o seu texto ele é um texto de qualidade e ele compõe um livro de qualidade, como é o nosso caso, né, que nós temos essa revisão acadêmica, o seu livro vai receber destaque, né, e não a revista, a editora como um todo. E como você já conversou, nós temos um foco de trazer o livro que ele siga todas as regras do Qualis Livros e, na verdade, até extrapole, né, que seja o máximo leve a melhor experiência para o leitor e para o autor. Muito interessante, professor Afonso. Eu conheci esses termos que você usou, mas eu não sabia dessa questão das notas, né? E o livro, individualmente, ele tem o seu potencial dentro da editora manual. Eu achei isso muito legal. E enquanto a gente conversa, assim, no nosso chat não para em nenhum momento, o pessoal perguntando desse relacionamento com o autor. Você já falou disso na missão, você já falou sobre a criação, que eram com autores que você já conhecia, com pessoas ali do seu meio, mas tem muita gente perguntando assim, outros tipos de apoio. Você já falou de alguns, mas tem algum outros tipos de apoio ao autor antes e depois da publicação? E já Uhum. tem gente perguntando se tem algum programa para novos autores aqui da editora.
O apoio antes e depois da publicação vem justamente, como eu falei, o importante é que o seu conteúdo seja bom. O seu conteúdo sendo relevante academicamente, toda a parte de produção de capa, de registro, de formatação, ele é feito pela editora. No pós-livro, o nosso foco está no livro digital, né? Deixar disponível o PDF lá na internet para que as pessoas tenham acesso àquele conteúdo, façam a leitura. Mas, é claro, você produzir um livro. É interessante você ter, né, uma cópia para você, para os interessados mais chegados, né, o grupo de pesquisa, etc. Uhum. Então, nós produzimos essa ajuda que está no pós-livro, que é o quê? De produzir poucas unidades, né? Então, você pode produzir o seu livro digital, né? Foi o caso desse, por exemplo, né? O Psicologia em Extensão. Inicialmente, o professor Gabriel, ele focou na produção online, digital, do livro. O livro foi publicado. Finalizado, nós observamos quantas páginas esse livro tinha, 136. Só aí nós fizemos um orçamento com o setor gráfico para produzir, se eu não me engano, foram 20 unidades desse livro. Ou seja, você consegue ter um livro bonito, bem diagramado, impresso, com poucas unidades, caso você queira atingir poucas pessoas, né? Poucas pessoas. Caso você queira ter aquela quantidade que são somente para os interessados mais chegados, na verdade. Afonso, muito legal tudo que você está falando. A gente já está encaminhando para o final dessa conversa. Então, eu queria saber algumas perguntas rápidas. Eu vou fazer com você, tá? Primeira pergunta. Por que publicar um TCC como livro? A publicação do seu TCC como livro, ele aumenta o alcance que a sua pesquisa tem. Como eu falei, ao invés de ficar somente entre você, o seu orientador e a banca, mais pessoas vão se interessar em fazer a leitura do seu livro. Fora isso, pode te ajudar, se você quiser ingressar no mestrado, né, você ter publicações é bastante relevante na hora das entrevistas e para a pontuação, para o ingresso no mestrado. E se você for para a área profissional, imagina, numa entrevista de emprego, você ser o único ali que tem um livro publicado sobre o seu conteúdo, sobre a área que você quer ingressar, né? Finanças. Eu tenho um livro sobre finanças e a vaga de analista financeiro. Isso vai ter um impacto na sua entrevista, né? Querendo ou não. Então, essas são as vantagens. Você poder ter um aumento do alcance da sua pesquisa e ter relevância dentro da sua área. Show. E a gente está recebendo perguntas aqui, Afonso. Então, assim, bem do jeito que está sendo perguntado aqui. Na editora Manual, pagou, publicou? Como é que funciona esse processo? Não, de jeito nenhum. Na editora Manual nós temos a avaliação em pares, também conhecido como duplo cego, aonde 2 membros do nosso conselho editorial vão fazer as leituras e ambos precisam aprovar o seu texto. É um processo que leva em torno de 2 semanas, de acordo com a disponibilidade dos nossos membros dos conselhos, né? Porque são professores, né? Então eles durante a semana lecionam, então precisa ver a disponibilidade deles. Mas de forma alguma, nós precisamos fazer a leitura do seu texto, e caso seja aprovado, nós vamos te dar esse parecer para publicar nos nossos livros, e caso não seja aprovado, eu vou te dar um parecer do que precisa melhorar no seu texto para você encaminhar novamente e aí sim ser feita a publicação, né? Muito importante, que imagina, eu te dou uma resposta que, não vamos publicar, e simplesmente não te dá um retorno sobre isso. Como é que fica o seu aprendizado como pesquisador? Não tem, né? Ele é inexistente. Então, acho que para esse processo científico funcionar,
você precisa ter esse retorno. Legal, Afonso. Então, antes da gente encaminhar para o nosso encerramento, eu gostaria de saber quais são os próximos passos da Editora Manual. Quando eu comecei a Editora Manual, com esse livro, Transformando a Educação, eu, sinceramente, eu não sabia se teriam outros livros, né? Eu falei, eu vou focar nesse primeiro livro, porque esse livro é muito importante para quem está nele, né, como autor. E o resultado dessa boa vontade nossa de publicação foi em todos esses títulos, e eu ainda tenho alguns títulos que estão só digitais, né? Eles não estão aqui não estão impressos aqui conosco. Então, uma vez que eu consegui fazer a divulgação desses autores, o nosso próximo passo é fazer um congresso, né? Então, estamos fazendo análise de viabilidade para que, além do conteúdo ser escrito, as pessoas também possam apresentar, seja por banner, seja através de uma apresentação oral, os seus artigos, para que exista aí sim, realmente, através da editora, esse diálogo entre autor e leitor. Muito legal, Afonso. Está ampliando aí os caminhos da editora. Muito sucesso nessa sua jornada, nesses novos desafios. Tenho certeza que o caminho vai ser muito bonito. E aí, Afonso, a gente vai fechar a nossa conversa. Eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para o nosso ouvinte, para quem está aí na vida acadêmica, para quem sonha em publicar um livro, das suas experiências, desse know-how que você já atingiu. Abre o coração aí e passa uma mensagem legal para a galera. Olha, a dica que eu dou é tente, publique, né? O processo ele é mais simples do que parece. Então, se você tem o seu TCC, a sua dissertação e a sua tese guardados na gaveta do seu pendrive, envie um e-mail para nós, né? Vamos conversar sobre o seu tema, o seu conteúdo. Mesmo que você não queira publicar nesse momento, não importa, né? Só de ter essa conversa, né? Entender o que você precisa publicar para depois de alguns meses você efetivamente fazer, não tem problema, né? A nossa editora está aqui justamente para abrir as portas da publicação e a divulgação acadêmica aqui no Brasil. Muito bacana, Afonso. Passa também as suas redes sociais, como é que faz o pessoal acessar as páginas da editora? Fala pra gente. Isso, para acessar os nossos livros, você vai em www.editoramanual.com.br. E o Instagram da editora é @editoramanual, né? Lá, semanalmente, nós damos dicas de escrita acadêmica, falamos sobre os nossos livros e, daqui a pouco, esse papo estará lá. Afonso, então eu quero te agradecer imensamente por esse papo enriquecedor, esclareceu bastante dúvidas desses escritores iniciantes, dessa galera que deixou guardado na gaveta a publicação e agora eu tenho certeza que vai se animar para publicar. A editora Manual está de portas abertas, como o Afonso falou, para receber dúvidas, sugestões, para receber trabalhos, né, para publicações. E pelo que a gente conversou, dá para perceber que você vai ser auxiliado em todo esse processo aí de escrita. Então, eu quero agradecer o Afonso, que está aqui com a gente. Obrigado. Quero agradecer você que ouviu essa conversa até o final. E a gente aguarda você nas outras conversas com outros autores que a gente vai ter aqui nesse Papo com o Autor, beleza? Um abraço. Valeu.